2006 foi o ano da corrupção. Uma vez estabelecido no poder, o PT começou a agir. Que o Brasil votou sem medo de ser feliz. Nos primeiros anos do governo Lula, os esquemas de corrupção foram colocados em prática. O escândalo dos bingos veio à tona em 2004. Em 2005, o escândalo dos Correios deu origem às investigações do Mensalão. No meio de tudo isso, ainda teve o caso conhecido como dólares na cueca. Em 2006, a máfia dos sanguessugas desviava dinheiro destinado à saúde. E durante o período eleitoral, o escândalo do dossiê que poderia colocar em risco a reeleição de Lula também estourou. O material que acabou apreendido seria negociado com o Partido dos Trabalhadores. As campanhas eleitorais foram deixadas de lado. Nada poderia vazar. A prioridade era atravessar o período eleitoral intacto e não deixar nenhuma ponta solta. Com o PT no poder, a esperança do brasileiro era de mudança. E a mudança aconteceu, mas só para os seus aliados políticos. Antes de Lula ser eleito, aconteceu a crise dos bingos. Valdomiro Diniz, na época presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, foi pego extorquindo empresários para enriquecer o PT. Um dos extorquidos, o bicheiro Carlinhos Cachoeira, gravou Valdomiro pedindo propina e garantindo em troca o monopólio de loterias virtuais. A promessa não foi cumprida e Cachoeira divulgou o vídeo em 2004. A fita de vídeo a que se referia o subprocurador foi gravada por Cachoeira em 2002. A crise desestabilizou pela primeira vez o governo Lula. A confissão de Valdomiro Diniz de que, de fato, tinha pedido dinheiro a Carlos Cachoeira para campanhas eleitorais e propina para um amigo. Quando o caso estourou, Valdomiro Diniz era assessor da Casa Civil, governada por José Dirceu, líder do PT. Diniz foi exonerado do cargo no mesmo dia. Para atenuar a crise, Lula passou uma medida provisória que proibiu o funcionamento de casas de jogos de azar. A segunda crise aconteceu em 2005. O governo federal determinou a abertura de inquérito para apurar denúncia de corrupção nos Correios. Um diretor da empresa, flagrado cobrando propina de empresários, foi afastado. A gravação mostrava Maurício Marinho, diretor dos Correios, recebendo propina de empresários em troca de favorecimento em licitações. Com uma câmera escondida, os empresários gravaram todo o encontro mês passado na sede dos Correios. Na gravação, ele explicou o esquema de corrupção e afirmou que tinha autorização do então presidente do PTB, Roberto Jefferson, para realizar a fraude. Através da assessoria, Roberto Jefferson informou que o partido repudia a acusação de que o PTB tenha esquema de arrecadação no serviço público. Quando investigado pela CPI dos Correios, Roberto Jefferson abriu a boca. Cabe agora a Roberto Jefferson esclarecer o que diz, o que sabe e o que quer. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. Que a estatal desviava 3 milhões de reais por mês para o PT. O mensalão foi exposto. Jefferson afirmou que as estatais foram a fonte de dinheiro do mensalão. Licitações, cargos e indicações impulsionaram o esquema de corrupção. Quais são as joias da coroa, digamos assim, da administração federal? Petrobras, Furnas, Eletrobras, os fundos de pensão. Roberto Jefferson apareceu para depor. Chegou mostrando um hematoma no rosto, consequência de um acidente doméstico. Desconfie de quem não ouviu falar no mensalão. Ou se omite por medo de enfrentar o que eu estou enfrentando aqui, ou recebe. Roberto Jefferson lançou acusações graves contra o governo. Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados votarem a favor de projetos do governo. Ele fez de tudo para as investigações não chegarem ao nome de Lula. Ô Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Rápido, sai daí rápido, Zé. Pra você não fazer mal a um homem bom, correto, que
que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. José Dirceu foi a testa de ferro do caso. Coloca o então ministro-chefe da Casa Civil em posição central, posição de organização e liderança da prática criminosa. Ele era a principal liderança do governo petista e aceitou ser responsabilizado por toda a articulação do esquema para salvar o presidente. O esquema envolvia também o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o publicitário do governo, Marcos Valério. E assim surgiu a figura de Marcos Valério, e que seria o responsável pelo dinheiro do mensalão. O encontro de José Dirceu com o presidente do BMG, acompanhado de Valério e Delúbio Soares, ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2003. Lula brincou de ator e fingiu surpresa com o caso. Estou convencido que esse negócio de mensalão me cheira um pouco a folclore dentro do Congresso Nacional. Pode ter outro tipo de coisa que os deputados podem saber, mas eu não acredito que tenha mensalão. José Dirceu, da Casa Civil, foi o primeiro a deixar o ministério. Não me considero fora do governo, me considero parte integrante do governo. José Dirceu saiu da Casa Civil e Lula colocou uma antiga revolucionária do Partido dos Trabalhadores no cargo, Dilma Rousseff. É um compromisso comigo mesmo, de agradecer a todos aqueles que rezaram por mim, que fizeram orações por mim. Em meio ao mensalão, Adalberto Vieira, assessor do deputado José Guimarães do PT, foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. Ele tinha R$200 mil em uma maleta e mais $100 mil na cueca. Os valores não declarados seriam usados para os pagamentos do mensalão. Um dirigente do PT foi preso em São Paulo ao tentar embarcar num voo para Fortaleza com R$200 mil e $100 mil. José Adalberto disse que a quantia era dele, mas não quis dar explicações sobre a origem. Brasília estava pegando fogo e a situação iria piorar. Na Operação Sanguessuga foram cumpridos 46 mandados de prisão contra políticos e assessores. A acusação era desvio de verbas do orçamento da União por meio da compra superfaturada de ambulâncias por prefeituras. Em maio de 2006, a Polícia Federal iniciou a Operação Sanguessuga. Deputados federais de vários partidos foram denunciados por ganhar dinheiro com superfaturamento de ambulâncias. Segundo a Polícia Federal, a movimentação financeira total seria de cerca de R$110 milhões. Além dos deputados, o esquema de corrupção envolvia órgãos do governo federal, prefeituras e empresas privadas. A comissão investigou 87 deputados e 3 senadores e pediu o indiciamento de 72 parlamentares, mas nenhum foi cassado. A máfia dos sanguessugas teve início na gestão do ministro da Saúde da época, José Serra. Em Cuiabá, a Polícia Federal abriu inquérito sobre a origem do dinheiro encontrado com Gedimar Pereira Passos e Valdebran Padilha. Os dois devem ser transferidos de São Paulo para Cuiabá ainda esta noite. Devem depor a Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. Faltando um mês para o primeiro turno, outro escândalo surgiu. Os petistas Valdebran Padilha e Gedimar Pereira foram presos com R$1.700.000 no Hotel Ibis, em São Paulo. Valdebran Padilha se hospedou neste hotel na quarta-feira da semana passada. Ele revelou à Polícia Federal que naquele mesmo dia recebeu de Gedimar Passos o total de R$1 milhão. O restante do dinheiro só seria entregue depois que o dossiê chegasse a São Paulo. O pagamento estava combinado para sexta-feira até a hora do almoço e o negócio seria fechado no quarto do hotel. A dupla ia usar o dinheiro para comprar um dossiê que comprovaria o envolvimento de Serra e Alckmin com a máfia dos sanguessugas. As imagens mostram o então ministro da Saúde, José Serra, numa solenidade pública de entregas de ambulância. O material que acabou apreendido seria negociado com o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, de onde veio esse dinheiro? Quem são as pessoas? Qual era o propósito?
porque isso está contra as regras da normalidade do jogo democrático. O dossiê seria entregue em São Paulo para Valdebran Padilha, filiado ao PT e arrecadador de campanha em Mato Grosso. A missão de Valdebran era se certificar da existência do dinheiro que pagaria as informações de Vedoim. Em declaração à Polícia Federal, Gedimar afirmou que tinha sido contratado pelo assessor pessoal de Lula, Freud Godoy. Na Secretaria Particular da Presidência da República, em Brasília, trabalham Freud Godoy, que, como disse Gedimar no depoimento, tem uma empresa de segurança. Freud é filiado ao PT desde 89. Trabalhou em todas as campanhas do presidente Lula e hoje é assessor especial da Presidência da República, lotado na Secretaria Particular da Presidência. Ele tem uma sala no Palácio do Planalto, no mesmo andar do gabinete de Lula. Lula não participava dos debates, não dava entrevistas e não dava explicações sobre o dossiê fora do horário eleitoral gratuito. Cristóvão Buarque perguntou a Lula, ainda que ele não estivesse no debate, como ficaria a situação do presidente caso algo fosse descoberto sobre a participação dele no dossiê. O presidente Lula preferiu trocar o debate que você acabou de ver aí por um último comício. Foi em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde ele começou na vida política. Estamos aumentando o IOF, que hoje é de 0,38%. E o conselho é evitar as manifestações, já que algumas terminaram em violência, e respeitar a orientação das autoridades locais. Estamos indo para 6%. Aí nós vamos ter que fazer cortes importantes no PAC. Como presidenta, eu tenho a obrigação tanto de ouvir a voz das ruas, como dialogar com todos os segmentos, mas tudo dentro dos primados da lei e da ordem, indispensáveis para a democracia. 12 anos de PT fizeram mal ao Brasil. As políticas de interferência governamental do governo Dilma minaram a economia. Aumento de gastos, intervenção em preços, rombo nas contas públicas, crédito liberado e escândalos de corrupção. O resultado não poderia ser outro. O Brasil entrou em recessão. Durante os 4 anos do governo de Dilma, a economia brasileira teve o pior resultado em 5 anos, a maior inflação e o menor crescimento desde então. 36% do PIB era devorado pelo Estado. E ao invés de diminuir gastos, o governo Dilma adquiriu mais empréstimos, mais subsídios e mais incentivos fiscais. Nos últimos 13 anos, o Partido dos Trabalhadores promoveu um inchaço do Estado brasileiro. Nesse período, o PT criou 40 empresas que aumentaram os gastos e ajudaram a provocar a crise fiscal do governo. A influente revista The Economist fez outra capa sobre o nosso país, desta vez perguntando se estragamos tudo. O número de funcionários das empresas públicas federais cresceu de 35 mil em 2002 para 67 mil este ano. A Copa do Mundo foi trazida ao Brasil com a promessa de impulsionar a economia e criar empregos. Mas na realidade, os estádios foram superfaturados em quase 30 bilhões de reais. E hoje estão sem uso. Há menos de 3 meses da Copa do Mundo, o Tribunal de Contas da União apontou indícios de superfaturamento de 431 milhões de reais. Estão a compra indevida de materiais e o valor cobrado para o transporte de pré-moldados no canteiro de obras. O Tribunal de Contas do Distrito Federal está investigando irregularidades na compra de ônibus para turistas da Copa do Mundo. Olha, o Tribunal de Contas do Estado apontou um superfaturamento e falhas nas obras do Maracanã para a Copa do Mundo daqui a menos de 2 meses. Os hospitais absolutamente depredados, sucatados, os médicos mal pagos, o corpo clínico deixa a desejar, falta dedicação para os pobres, nem falo das escolas, nem falo da segurança, mas o Mané Garrincha já está em 1 bilhão e 500, ninguém diz nada. Mas o Brasil está botando dinheiro do meu bolso, do seu bolso, e depois não tem para o velho carente, que precisa de uma cirurgia, para a criança, para os pobres do Brasil. Protesto generalizado, olha aí, olha a correria, olha a correria. A
A popularidade da então presidente Dilma Rousseff era assustadoramente baixa. Seu desgoverno enfureceu a população. Em 2013, o aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus motivou o início de uma série de manifestações. O que começou com a briga pelos 20 centavos se transformou em 1,5 milhão de brasileiros nas ruas. Você vai vendo as esquinas das avenidas Presidente Vargas e Avenida Rio Branco. Está tudo paralisado no centro do Rio de Janeiro. A revolta não tinha um objetivo claro e diversos grupos aproveitaram o momento para legitimar suas ideias. Olha, desde o começo das manifestações, nenhuma das organizações aqui que estavam organizando tirou qualquer deliberação de restrição de partidos políticos, de bandeiras, de coisas desse tipo. E o partido tem que mais sair dos gabinetes e ir pra rua, ir pros movimentos. A consequência foi um caos nacional. O governo precisava tomar controle da situação. PSOL, PSTU e sindicatos financiados pelo PT bancaram black blocs para esvaziar os protestos. Os vândalos saqueavam, causavam incêndios e depredavam estabelecimentos. A ajuda financeira dessas organizações sindicais foi relatada por investigados e testemunhas na Operação Firewall, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. O esquema de corrupção na Petrobras foi descoberto graças a outra investigação que colocou políticos e empresários na cadeia, o Mensalão. Documentos da Justiça Federal revelam que foi a apuração do esquema de compra de votos de parlamentares que levou à Operação Lava Jato. A eleição de 2014 foi muito parecida com a de 2006. A corrupção pautou as discussões daquele ano. Enquanto o Mensalão era descoberto, outro esquema de corrupção estava sendo montado: o Petrolão. Ele era 33 vezes maior que o Mensalão. Envolvia propinas das empreiteiras, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e superfaturamento de obras. Tudo isso para abastecer os caixas do PT, PP e PMDB, funcionários das estatais e políticos. As diretorias eram nomeadas por partidos políticos e seus diretores aprovavam contratos com empreiteiras. Não demorou muito para que as grandes construtoras do país, que têm negócios com a Petrobras, acabassem no centro das investigações. Segundo o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, o esquema funcionava da seguinte maneira: de um lado, as empresas se organizavam em clubes para aumentar os valores de seus serviços para obras. Do outro lado, Lula e Dilma, presidente e ministra-chefe da Casa Civil na época, indicavam os diretores da estatal e eles cobravam propinas das empreiteiras para fechar contratos com preço acima do mercado. Em média, cada contrato era superfaturado em 3%. Se o valor da obra fosse 1 bilhão, era pago 1 bilhão e 30 milhões para as empreiteiras. O esquema foi descoberto pela Operação Lava Jato antes do período eleitoral. Alberto Youssef, o doleiro envolvido com a evasão de divisas, afirmou que Lula e Dilma tinham conhecimento do roubo da Petrobras. O doleiro Alberto Youssef declarou à Polícia Federal que a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula sabiam do esquema de desvios de recursos para partidos políticos na Petrobras. Eu acredito que eles tinham conhecimento, no meu entendimento, do que acontecia. E você entende que esse esquema serviu aos interesses do governo? Serviu aos interesses do partido, automaticamente dos partidos da base aliada. A destruição da economia brasileira não parava por aí. O PT também roubava o Brasil, ajudando seus amigos políticos do exterior. O BNDES, um banco público, financiou de 2003 a 2015 as maiores empreiteiras do país para trabalhar fora do Brasil. Obras na Venezuela, Cuba, Peru, Argentina e na República Dominicana foram financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Todos esses países tinham governos autoritários e participantes do Foro de São Paulo.
enquanto o Porto de Santos, responsável por mais de 50% do PIB nacional, precisava urgentemente de reparos e modernizações. O governo brasileiro preferiu ajudar a reforma do Porto de Cuba. 692 milhões de dólares foram emprestados ao país, sem necessidade de devolução. Outra forma de financiar Fidel Castro foi através do programa Mais Médicos. Nesse instante, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, sanciona a lei que institui o programa Mais Médicos. Cerca de 12 mil médicos cubanos foram trazidos para o Brasil. E 70% de tudo o que eles ganhavam era compulsoriamente descontado de seus salários e enviado à ilha cubana. E assim começaria a disputa presidencial de 2014. Dilma iniciou seu segundo mandato descumprindo as promessas que havia feito durante a campanha. Aumentou a conta de luz, os juros da casa própria, o preço dos combustíveis, a passagem do transporte público, os impostos e cortou verbas da educação e da saúde. A sequência de altas foi interrompida em abril do ano passado e retomada após as eleições. Hoje, a taxa está em quase 14%. Enquanto isso, a inflação que estava em 6% ao ano não cedeu. Ao contrário, ganhou fôlego e está no nível mais alto em 11 anos. A semana começou com uma notícia nada boa para os motoristas: o aumento no preço da gasolina. Em menos de 60 dias foram 2 reajustes. Dilma Rousseff se reúne com o ex-presidente Lula antes do anúncio do corte de quase 70 bilhões de reais no orçamento de 2015. O desemprego ficou em 12% no último trimestre do ano passado e atingiu mais de 12 milhões de pessoas no país. É o maior índice desde 2012, quando foi criada a série do indicador da PNAD. Os maiores cortes ficarão com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, 25 bilhões e 700 milhões de reais. Ministério das Cidades, 17,2 bilhões. Saúde, 11,8 bilhões. E Educação, 9,4 bilhões. Nos dias 15 de março, 12 de abril, 16 de agosto e 13 de dezembro de 2015, os brasileiros foram às ruas pedindo o impeachment da presidente. 200 mil pessoas nesse momento na Avenida Paulista. 200 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Já é a maior manifestação popular do Brasil neste domingo. No mesmo ano, o TCU deu prazo para a presidente explicar uma série de irregularidades nas contas públicas de 2014, as chamadas pedaladas fiscais. O Tribunal de Contas da União rejeitou as contas do ano passado do governo da presidente Dilma Rousseff. A prática obrigou instituições financeiras como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a usarem recursos próprios para honrar os compromissos, o que caracterizou uma espécie de empréstimo ao governo. Recomendamos a sua rejeição pelo Congresso Nacional. Ficou comprovado que o governo Dilma realizou manobras contábeis fraudadas para maquiar o orçamento federal. No dia 31 de agosto de 2016, o processo de impeachment se encerrou com o afastamento de Dilma do cargo. Falta, portanto, um voto apenas para que o processo de impeachment prossiga para o Senado. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Já está. Neste momento, às 11 horas e 7 minutos em Brasília, nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados acaba de autorizar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E nesta quinta-feira, 12 de maio, às 6 horas e 33 minutos, o Senado aprovou, por 55 votos a favor e 22 contra, o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Senado caça o mandato de Dilma Rousseff, mas preserva direitos políticos. 2 anos depois, Aécio Neves também virou réu na Operação Lava Jato. As empreiteiras investigadas admitiram a doação de quase 100 milhões de reais para ele e para Dilma. Por unanimidade, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornaram réu o senador Aécio Neves, do PSDB,
Ele agora será investigado numa ação penal por corrupção passiva e tentativa de atrapalhar as investigações da Lava Jato. A eleição de 2014 foi só mais um teatro. Os dois candidatos respondiam aos mesmos interesses. Independente de quem vencesse, o destino do Brasil seria o mesmo: Estado inflado, políticas populistas e demagógicas, corrupção e um país sendo governado para poucos.